Graça e paz, amado e amada de Deus. Eu sou o professor Paulo Pescador e estou passando por aqui pelo WhatsApp para fazer a apresentação do nosso segundo chat Tira Dúvidas via WhatsApp da matéria de Antropologia Bíblica que está sendo lecionada agora, durante o mês de fevereiro de 2017, pela professora Márcia Zoner. E vamos começar aqui pela pergunta do irmão Álvaro, que diz aqui: Boa noite, professora Márcia. A paz do Senhor Jesus. Estava assistindo a aula 5 e gostaria de saber o que acha da versão da Bíblia King James atualizada, porque a tradução em muitos casos era exatamente como comentou. Exemplo, na palavra coração, em Salmo 38:10, está coração palpita, exatamente como falou que deveria ser. Obrigado, Álvaro. Então vamos à resposta aqui dada pela professora Márcia. Álvaro, quanto à Bíblia King James, eu a li há pouco, eu não cheguei a estudar, assim, mas o pouco que eu li eu gostei, viu? Eu gostei da tradução, mas não posso te afirmar categoricamente que ela é uma das melhores ou piores, enfim. Mas assim, o pouco que eu vi, algumas coisas que eu vi, inclusive de alunos que quando no curso presencial eu pedia para ler um ou outro versículo e confrontar traduções, geralmente quando um dos meus alunos tinha King James, eu gostava bastante da tradução, viu? Então é isso, não sei se te respondi qualquer coisa, tá? Me acione de novo. Ok, vamos à segunda pergunta aqui, que foi feita pelo irmão Daniel Zanucci. Vamos lá. Professora, tudo bem? Aqui é Daniel falando. Eu fiquei com uma dúvida, eu estava na aula 3 ou na aula 4, estava um pouquinho atrasado, mas estou recuperando. Você estava falando sobre os livros sinóticos, que seria Marcos, Mateus e Lucas, né? E analisando os autores, de que eles seguem uma linha onde é uma linha meio cinzenta, né? Onde pode, não pode. E o livro de João dizendo que João já é tudo ou nada, que é sim ou não, né? E inclusive que Paulo segue essa linha dos livros sinóticos. Eu fiquei pensando na questão humana da Bíblia, né? Porque se a gente humaniza a escritura, não fica um pouco complicado dizer, por exemplo, ela é totalmente inspirada por Deus, mas aí no final eu estou estudando os autores e a forma como o lado humano dos autores pensa sobre um assunto ou se relaciona, né? Aí não fica complicado na questão divina disso, porque se o livro é totalmente inspirado, como é que eu posso dizer que ele vai para um lado humano? Queria ouvir sua opinião sobre isso. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Então vamos aqui à resposta da professora Márcia ao Daniel. Deve ser esta aqui. E depois eu vou fazer um adendo também com a autorização da professora Márcia, né? Um adendo um tanto quanto ilustrado dessa questão, né? Que aí entra um pouquinho numa área que eu tenho estudado bastante e lecionado também, né? É uma parte da bibliologia. Mas vamos à resposta da professora. Oi, Daniel, ainda bem que você me alertou. Realmente eu já tinha ouvido até a sua pergunta ontem, eu esqueci dela. Eu esqueci de te responder. Daniel, você disse a palavra certa, o livro é inspirado, mas a Bíblia é inspirada. Mas por que Deus escolheu Israel ou a Grécia, o grego, não a Grécia, né? O grego, como línguas para a sua, digamos, manifestação, para a sua revelação, e não outras línguas, por exemplo, o árabe, por exemplo, se tivesse na época o português. Então, o que que acontece? No meu ver, tá? Você tem inspiração, mas não é um ditado. Então, há sim uma interferência, digamos, do aspecto cultural da época e dos valores da época. Por isso que você, inclusive, você encontra algumas, às vezes, aparentes divergências e pequenos detalhes, não de doutrina, não nos dogmas, digamos assim, mas de um detalhe ou de outro.
né? Então você tem inspiração, mas não ditado, né? Então entra sim a personalidade do autor, entra a época, tá? Você tem, Daniel, nos estudos bíblicos, você sabe que os textos bíblicos, desde o Antigo até o último texto, digamos, do Novo Testamento, foram escritos no período de 1000 anos. 1000, Daniel, 1000. Então, isso é evidente que você tem diferenças de época. Dentro da própria Bíblia hebraica, ou se você preferir Antigo Testamento, você tem, por exemplo, a época patriarcal, um exemplo bem nítido, em que você tem os santuários conforme os lugares que eles vão parando, não é isso? Mas quando entra a monarquia e quando há a centralização em Jerusalém e a construção do templo, esses santuários passam a ser, por exemplo, proibidos, né? Você tem uma centralização muito forte em Jerusalém, né? E passa a ser interditado, digamos assim. Então, na minha opinião, você tem realmente, como você disse, a palavra exata, inspiração, mas não é ditado. Então, interfere sim a personalidade e a visão de mundo do autor, tá? Sem prejudicar a revelação. Ok, a professora fez mais um adendo aqui, vamos ouvir. Daniel, inclusive dando uma certa sequência a isso, por exemplo, daqui a pouco nós veremos, eu e o professor Paulo vamos dividir o Novo Testamento, né? E nós veremos, quando formos falar de cada livro, veremos o quê? A época, o estilo do autor, a forma que cada comunidade recebia uma mensagem. Então você tem essas interferências humanas, né? Senão a gente não precisaria estudar a época e o contexto em que aquele texto foi escrito, né? Então eu espero ter respondido. Qualquer dúvida, volta a perguntar, tá bom? A professora já adiantou aqui, eu havia dito que eu não daria aula mais durante este ano, mas por uma necessidade, eu e a professora Márcia vamos dividir a matéria de abril, tá? Que é a Introdução ao Novo Testamento 2. Aí eu só volto a dar aula realmente no ano que vem, quando eu voltar com bibliologia, provavelmente ali em fevereiro, né? Daqui um ano, né? Mais ou menos. Então vamos lá. Próxima pergunta foi do Alan, se não me engano. Isso, Daniel. Agora o Alan. Vamos ouvir. Graça e paz, professora Márcia e alunos. A minha pergunta é com relação à aula 7, né? Onde falou lá de alma, né? Então, o que eu percebi? Que a gente tem duas palavras no hebraico, né? Que é a nefesh, né? Que ela, no sentido original, ela remete a gente a respirar, né? O ar, inflar ar, tal, esse negócio todo. E a ruá, que também remete para esse negócio aí, né, de ar, de vento. Quando traduziu para o grego, o ruá, ele assumiu a forma pneuma, né? E o nefesh assumiu a forma psique. A gente pode, de uma certa forma, dizer que a tradução para o grego foi infeliz, e ambas poderiam até ter sido traduzidas como o pneuma, né, respeitando a origem da raiz hebraica? Vamos à resposta da professora. Oi, querido. Olha, a questão da psique. Não, não é infeliz a tradução, não, ela é perfeita, porque na sua origem, a gente falta a nós estudar a etimologia. Etimologia é a origem das palavras, tá? E antes do grego, no indo-europeu, a palavra psique, ou se você. O P e o B podem ser intercambiáveis, né, em algumas línguas. Então, o BS, essa raiz
que a gente chama de indo-europeia, né? Ela originalmente quer dizer soprar também. E a psique originalmente, antes do período clássico, significava o hálito da vida, o sopro da vida, tá? E daí então tá perfeito a tradução, tá bom? Alan, continuando mais um pouquinho sobre a psique, é uma informação muito, digamos, específica, mas como eu estou aqui com o dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, eu acho interessante refinar mais ainda. Esta ideia de alma incorporada ao termo psique, ela é, aspas, um pouco tardia. Homero começa nos seus textos a usar duas palavras, uma para respiração, hálito da vida, e outra para no sentido de força vital, desejo, que é timos kai psique, né? Então, daí depois a psique foi adquirindo esse sentido de uma entidade não material, tá? De incluir o sentido de experiências impessoais, de experiências de, enfim, de cognição, tá bom? Então, isso é bastante interessante. Então, há um desenvolvimento, sim, que vai do sopro à alma, tá? Há um desenvolvimento por séculos, evidentemente, tá certo? Que combinada com o corpo, queria dizer essa parte, combinada com a palavra corpo, né? Psique e corpo, queria dizer justamente essa parte imaterial do homem, tá certo? Então, reforçando, a tradução foi perfeita, porque na sua base etimológica, a psique também é sopro. Ok, vamos a outra pergunta. Antes, porém, tem aqui uma colocação da irmã Zumira, né? Ela dá algumas palavras dela aqui a respeito do curso e a respeito do chat. Vamos ler aqui. Graça e paz, irmãos, amados professores, amo esse curso, sou apaixonada por história, principalmente eclesiástica. Se não fosse pedagogia, seria professora de história. Amei as aulas da professora Márcia, embora não poste dúvidas, porque no momento em que as aulas surgem, né, as dúvidas, pesquiso na internet ou com o pastor Jorge Navac ou o pastor Roberto Silva. Ela está muito bem assessorada, né? Leio cada pergunta e respostas dos colegas e fico feliz por perceber que caminhamos no mesmo espírito. Glória a Deus, amo vocês. Depois tem o Daniel falando aqui, que também é da Igreja Batista Casa de Deus e está feliz por não ser o único. Glória a Deus, né? Então vamos à pergunta aqui do pastor Dárcio. Graças a Deus, professora Márcia. Meu nome é Dárcio. A minha pergunta é sobre a teoria do traducionismo. Eu gosto da teoria, mas aí não fica parecendo que o material vai trazer o imaterial, o material que é o corpo, vai trazer o imaterial que é a alma? Essa é a dúvida que eu fiquei. Então vamos à resposta da professora. Oi, Darcio. A questão do traducionismo e você formar o material, formar o imaterial, eu não vejo assim, porque o traducionismo entende que no momento, por exemplo, que o homem primordial, que é Adão, foi formado, ele foi formado material e imaterial. Então, pelo que eu entendi, salvo engano, cada parte é responsável pela produção da outra. Então você tem a formação desse corpo material e ao mesmo tempo a formação da alma através do seu extrato imaterial. Eu não sei se é essa a visão mais correta, mas é o que me parece pelas minhas leituras, tá bom? Qualquer coisa a gente fala de novo. Desculpa, então, eu tinha dito para o pastor Paulo que você tinha comentado do Eduardo na plataforma e não no chat, tá bom? Desculpa. Aliás, querido, nós teremos muitas dúvidas ao longo dos nossos estudos.
porque, como diz o bom entendedor, há mistérios, né? E tem coisas que realmente nós não vamos conseguir compreender. Mas na minha compreensão, realmente, o material não produz o imaterial. Mas como você vê lá que Noé também teve seus filhos, a sua imagem e semelhança, isso inclui as duas instâncias, né? A corpórea e a imaterial, né? Eu acho que cada uma produz, aspas, a sua própria linhagem. Bem, vamos aqui à pergunta agora do irmão Abner. Boa noite, professora. Uma pergunta. Quem acredita na teoria da pré-existência e a teoria do traducionalismo pode ser considerado uma seita, uma heresia no meio evangélico? Ou existem evangélicos que acreditam nessas teorias? Respondendo, Oi, Alan. Eu acho que é o Alan que perguntou, né? A pré-existência, sim. A pré-existência não dá para aceitar muito, não. Agora, tanto o criacionismo quanto o traducionismo são visões que várias correntes evangélicas sustentam, tá? Não sei se você lembra lá no slide, eu coloquei inclusive qual a linha que sustenta tanto o criacionismo quanto o traducionismo, tá bom? Agora, a pré-existência são mais seitas, sim, que aceitam. O espiritismo aceita, e outras, panteísmo. Tá lá no slide, tá bom? Oi, foi o Abner que perguntou então, né? Desculpa, Abner. Eu só vi o A, achei que fosse o Alan. Tá bom, querido. Então você entendeu, né? ok. Então, aqui apenas antes de dar o meu adendo aqui, né, eu dou as boas-vindas aqui também a dois irmãos, né? É um casal abençoado aqui, um casal de Deus, né? Que é o irmão Alexandre e a irmã Amanda, tá? Que estão ingressando no curso e vão começar agora no mês de março de 2017 na matéria de Ramartiologia, que será ministrada ou lecionada pelo nosso querido professor Tiago Perim, tá? Então vamos lá. Acho que seria útil até, porque é uma pergunta curtinha aqui, acho que é útil eu passar de novo a pergunta do Daniel aqui para eu poder refrescar a memória aqui e já responder de forma ilustrada, ok? Professora, tudo bem? Aqui é Daniel falando. Eu fiquei com uma dúvida, eu estava na aula 3 ou na aula 4, estava um pouquinho atrasado, mas estou recuperando. Você estava falando sobre os livros sinóticos, que seria Marcos, Mateus e Lucas, né? E analisando os autores, de que eles seguem uma linha onde é uma linha meio cinzenta, né? Onde pode, não pode. E o livro de João dizendo que João já é tudo ou nada, que é sim ou não, né? E inclusive que Paulo segue essa linha dos livros sinóticos. Eu fiquei pensando na questão humana da Bíblia, né? Porque se a gente humaniza a escritura, não fica um pouco complicado dizer, por exemplo, ela é totalmente inspirada por Deus, mas aí no final eu estou estudando os autores e a forma como o lado humano dos autores pensa sobre um assunto ou se relaciona, né? Aí não fica complicado na questão divina disso, porque se o livro é totalmente inspirado, como é que eu posso dizer que ele vai para um lado humano? Queria ouvir sua opinião sobre isso. Obrigado, Deus abençoe. Bem, meus queridos, essa é uma pergunta muito importante, por isso que eu repeti, tá, do irmão Daniel. Uma pergunta interessante, intrigante e ao mesmo tempo muito importante, né? Porque a bibliologia ela trata bem disso, né? A gente lembra aqui dos conceitos da teologia sistemática, né? Principalmente aquele de que nós não fundamentamos doutrinas, né, com base em versículos isolados ou tirados do contexto. Então a gente acaba vendo o que a Bíblia diz como um todo, né? Então existem 5 teorias aí acerca da inspiração, né? Que são as chamadas teorias da inspiração. E eu vou usar agora alguns slides que eu preparei agora no mês de janeiro, né?
para a matéria de bibliologia que eu vou lecionar no STBnet somente no ano que vem, mas eu vou lecionar essa matéria em outros locais também, tá? Inclusive em outros projetos aí que eu tenho, né, de ensino da palavra de Deus. E lembrando até que assim, a apostila que eu tenho de bibliologia, ela trata aí bastante esse assunto, inclusive há um capítulo, lá um tópico grande, né, no qual eu trato da natureza divino-humana das Sagradas Escrituras, né. A gente vê que tem muita essa parte humana e divina em muitos aspectos, né? A gente percebe na própria encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? 100% homem, 100% Deus, né? A gente percebe até naquela questão também que a gente tem aí de a questão do desenvolver a salvação, ou seja, do zelo pela salvação, né? Então tem um lado humano e um lado divino, né? Nós nos esforçamos e Deus vem e nos abençoa e nos ajuda, né? Entre outras coisas. Então vamos lá, eu vou para os slides agora, rapidamente. Pois bem, irmão Daniel e demais alunos, respondendo aqui a questão do irmão Daniel, né? Que ele levantou aquela questão de que se nós humanizarmos demais as Sagradas Escrituras, né, poderemos comprometer aí o conceito da inspiração divina, né? Então eu queria falar aqui das teorias da inspiração, lembrando aqui, conforme eu já disse a vocês, que na matéria de bibliologia, principalmente na apostila que eu escrevi, eu dedico um capítulo inteiro à questão da inspiração, no qual eu abordo em 4 aulas de meia hora ou em 2 aulas de 1 hora cada, né, para vocês verem, nem chego perto aí de me aprofundar muito, que é um assunto extenso, né? E também, conforme eu disse, eu trato em outro capítulo um tópico inteirinho acerca da natureza divino-humana das Sagradas Escrituras, né? Mas antes de entrar aqui na resposta e antes de falar das teorias da inspiração, achei por útil aqui falar do modo e do resultado da inspiração, né? Então prestem bem atenção aí, irmão Daniel e demais alunos aí do nosso chat Tira Dúvidas via WhatsApp da matéria de antropologia, para vocês verem aí que as matérias se conversam, né? Há pontos de interseção entre as doutrinas da teologia sistemática, conforme vocês vão aprender também com o professor Tiago no mês que vem. Mas vamos lá, né? Então, conforme eu disse antes de abordar, é útil nós vermos essa questão do modo e do resultado, né? Pois bem, quando nós falamos do modo que Deus se utilizou para inspirar as Sagradas Escrituras, nós caímos no campo da subjetividade, meus queridos, do abstrato, pois a Bíblia não explica tecnicamente a forma como Deus inspirou os escritores bíblicos a registrarem o precioso registro da revelação divina ao homem. A Bíblia não fala a forma que Deus usou. Portanto, todos aqueles que enfatizam o modo da inspiração acabam desconsiderando o importantíssimo elemento do mistério de Deus e acabam também indo além daquilo que diz as Sagradas Escrituras para tentar defender as suas teorias. É impossível, amado e amada de Deus, afirmar com absoluta certeza qual foi o modo exato pelo qual Deus inspirou os autores bíblicos. Por outro lado, meus queridos, os resultados da inspiração, estes não apenas são expressos nas páginas das Sagradas Escrituras, como também são amplamente comprovados. Nesse sentido, é notório que o resultado da inspiração é um assunto de mas muito maior importância que o modo pelo qual a inspiração foi dada por Deus. Sendo assim, agora iniciaremos aqui a abordagem, meus queridos, das teorias da inspiração, né? E eu vou começar aqui com aquelas teorias que são refutadas, né? Que são consideradas mais falhas, né? Isso pelo fato, conforme eu já disse aqui, delas enfatizarem o modo ou a forma pela qual Deus inspirou a Bíblia, né? Em detrimento dos resultados da inspiração, né?
E nós vamos concluir aqui, eu vou falar da última, né? Falando que é da última teoria, que é aquela que justamente enfatiza o resultado final da inspiração, sendo por isso considerada a verdadeira teoria da inspiração entre os mais conceituados estudiosos ortodoxos do meio teológico, ok? Então vamos lá, meus queridos. Vamos falar aqui acerca das teorias da inspiração. Então, conforme eu já adiantei, né, devido a muitas conjecturas que foram surgidas aí no meio teológico, né, no tocante à inspiração da Bíblia, foram realmente criadas várias teorias que se preocupam com o modo da inspiração e desprezam o principal, que é justamente o seu resultado. Então, claro que devido às muitas divergências entre os teólogos no tocante a este assunto, se vocês pesquisarem, vocês encontrarão aí também muitas diferenças nas abordagens dos vários teólogos, né? Às vezes um ou outro se refere à mesma teoria falando de um nome com um nome diferente, outros falam variando um pouquinho entre uma e outra, né? No entanto, na presente explicação aqui que eu estou dando, né, eu procurarei abordar as teorias da inspiração da forma mais alinhada possível à fé cristã ortodoxa, principalmente no que tange à teoria mais aceita por nós, né? A qual, conforme eu disse, deixarei por último aqui, ok? Então, vou procurar ser bastante sucinto aqui na exposição dessas teorias, porque também é um assunto extenso, ok? É uma resposta aí, mas e justamente por ser uma resposta, eu vou tentar correr um pouquinho aqui. Vamos lá. Primeira teoria que eu vou tratar aqui da inspiração se chama teoria da inspiração natural ou teoria da intuição. Então essa teoria, ela identifica a inspiração como sendo um talento inato, né, em alguns seres humanos. Então assim nós notamos que é um tipo de teoria que tira a ênfase do inspirador, que é Deus, e coloca essa ênfase no instrumento da inspiração, que é o homem. Então a gente vê que já é inadequada, né? Lembre-se de que, embora tenha havido uma participação humana no momento da inspiração, conforme a professora Márcia relatou, né, a ênfase ela não está no homem. A ênfase da inspiração está, sim, em Deus, meus queridos. Ou seja, o homem foi instrumento da inspiração. Ele não foi um instrumento inspirado, né? Porque inspirados por natureza e permanentemente foram seus escritos, não os homens, né? Os homens foram instrumentos da inspiração. E os defensores desta teoria aqui da intuição, eles colocam as verdades divinas no mesmo nível de qualquer pessoa talentosa ou de qualquer pessoa genial que tenha surgido na Terra, como por exemplo aí Freud, Einstein, Shakespeare, entre outros, né? Então isso independentemente, eles fazem independentemente da condição pecaminosa dessas pessoas, né? Muitos dos quais não eram regenerados, não eram salvos, não eram convertidos, né? Então esta, meus queridos, é a mais baixa forma de inspiração, né? É a mais baixa teoria, né? Porque ela enfatiza a autoria humana a ponto de negar a autoria divina. Portanto, deve ser prontamente descartada, ok? Então vocês começam a notar aqui como a ênfase na forma, né, da inspiração nega o resultado, né? Inclusive nega o texto bíblico. Vamos lá, meus queridos. Outra teoria, que é a teoria da inspiração dinâmica ou inspiração gradual, ou outros chamam de inspiração parcial. Vocês notam que eu falei que varia de autor para autor, né? Eu estou tentando amplificar aqui, colocar as várias nomenclaturas que um ou outro põe, mas está falando da mesma teoria, né? E segundo Millard Erickson, meus queridos, a teoria da inspiração dinâmica, ela defende que o processo da inspiração da Bíblia constituiu na combinação de elementos divinos e humanos na redação do texto bíblico, de modo que o Espírito Santo dirigiu os autores aos pensamentos e conceitos que eles deveriam ter. Porém, permitiu que os escritores escolhessem as palavras
e expressões segundo suas próprias personalidades. Então vocês percebem que aí tem partes de verdade, mas não a totalidade da verdade nesse conceito, né? Então nós devemos atentar ao fato de que este é um conceito diferente da supervisão do Espírito Santo no uso das aptidões humanas dos autores, que é o que nós trataremos nos próximos tópicos, principalmente na última teoria que eu vou abordar aqui, que é a teoria aceita no meio cristão ortodoxo, ok? Então, uma falha grave desta teoria que está na tela aí é que a mesma teoria admite graus de inspiração dentro da Bíblia, ok? O que a torna infalível, logicamente, em alguns aspectos, mas não infalível em outros, colocando alguns livros e algumas passagens, meus queridos, em graus de inspiração inferiores a outros livros e a outras passagens da Bíblia. O que dá margem àquela demoníaca concepção liberal, né, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Entre outras falhas que vocês podem consultar lá na apostila quando tiver a matéria, tá? Então essa foi apenas uma das falhas que eu coloquei, porque falando um pouquinho ali, lendo um pouquinho do Erickson no começo, dá a impressão que ela vai indo por um caminho verdadeiro, né? Mas depois descamba, né? Então é uma teoria falsa também. Outra teoria, né? Que é uma teoria aqui que a professora Márcia até citou, né? Teoria do ditado, né? Esta aqui, né? Teoria do ditado ou teoria mecânica. O que vem a ser isso aqui, meus queridos? Em contraposição às duas teorias abordadas até aqui, a teoria do ditado ela afirma que Deus literalmente ditou a escritura aos seus autores humanos. Então pode até ser que numa ou noutra pequena parte da escritura tenha sido ditada mesmo, um trechinho ou outro, né? Mas isso de modo algum se aplica à totalidade das Sagradas Escrituras. Houve um ou outro trechinho que a gente nota que houve ditado, mas é bem pouco em relação à totalidade da Bíblia, né? Então os escritores bíblicos não eram máquinas, meus queridos. E essa teoria enfatiza a autoria divina a ponto de excluir a autoria humana, ou a participação humana, né? Como as demais teorias que nós vimos até aqui, né? Enfatiza o modo da inspiração a ponto de não atentar ao resultado final da inspiração. Por isso eu coloquei aquele slide lá, confrontando o resultado com o modo da inspiração, ok? Então, quando nós enfatizamos o modo, nós negamos o principal, que é o resultado, é algo unilateral, ok? Então, essas teorias elas não refletem, assim, a verdade, meus queridos. Portanto, como as teorias anteriores, né, que nós tratamos, esta também deve ser prontamente rejeitada, essa teoria do ditado, ok? Então, para outras falhas também desta teoria, vocês vão ter a oportunidade de ver na matéria de bibliologia ou quando tiverem a apostila, ok? Vamos falar de outra teoria aqui, que é denominada de teoria da iluminação. E esta teoria da iluminação, ela sustenta que a influência do Espírito Santo sobre os autores da Bíblia implicou apenas na amplificação das suas capacidades de percepção e de sensibilidade espiritual, meus queridos. O que vem a ser isso? É como se os autores bíblicos passassem por uma espécie de doping mental ou de doping espiritual, entre aspas, né, para amplificar os seus processos mentais. Então, deste modo, a inspiração ela deixa de ser uma influência divina sobre os autores bíblicos, como nós cremos, né, na verdadeira teoria da inspiração, e passa a ser uma mera amplificação da capacidade deles de descobrir a verdade, né? Então notem que esta teoria ela confunde o conceito de inspiração com o conceito de iluminação, ou seja, ela confunde a transmissão da verdade, que é a inspiração, com a compreensão da verdade, que é a iluminação. Então, o que faria de nós, né, e de qualquer outro cristão tão inspirado quanto os escritores bíblicos?
Então você já começa a notar as falhas aí dessa teoria também, né? Então é útil lembrá-los que o conceito de iluminação ele já foi tratado aí na disciplina de pneumatologia, né? Ele já foi tratado também na disciplina aí de soteriologia superficialmente, né? Naquela questão lá do agir do Espírito Santo, na compreensão, e também será amplamente abordado aí na matéria de bibliologia, né? No entanto, se você quiser diferenciar melhor, meus queridos, esses conceitos, vocês podem dar uma pausa agora no seu vídeo aí, né? E ler o quadro de diferenciação que aparece agora na sua tela, né? O qual se encontra lá na página 73 da apostila que vocês não têm ainda, que é a apostila de bibliologia. Então dá uma paradinha aí, lê, compara aí essas teorias, tá? Que agora eu vou entrar na teoria, nas teorias mais aceitas aí no meio ortodoxo, ok? Então vou começar aqui falando da teoria da inspiração verbal e plenária. Há muitos autores que tratam essas teorias separadamente, né? Verbal e plenária. Aqui nós estamos tratando elas de forma conjunta, tá? Porque esta é a teoria da inspiração mais aceita, né, por nós e pelos principais teólogos de linha ortodoxa, né? Então é comum alguns escritores tratarem essa teoria, conforme eu disse, né, separadamente. Uns tratam a verbal e a plenária. Nós estamos tratando junto aqui, ok? Então a nossa preferência baseia-se aqui primeiro, né? A preferência por essa teoria. Primeiro, no fato dessas teorias enfatizarem o resultado da inspiração, né? E segundo lugar, por serem as teorias mais alinhadas às Sagradas Escrituras e, consequentemente, à fé cristã. Então vamos lá. Falando primeiramente do conceito de inspiração verbal. Porque dizer que a inspiração das Sagradas Escrituras é verbal, meus queridos, implica em afirmar que Deus inspirou os autores bíblicos não só em suas ideias gerais, mas também na adequada escolha das palavras, porém sem ser um ditado, sem ser algo mecânico, ok? Antes como fruto de uma íntima comunhão entre Deus e entre os autores bíblicos, bem como, né, um alinhamento da vontade do escritor à vontade de Deus. De modo que a inspiração ela se estende não apenas aos pensamentos e conceitos expressos na Escritura, mas também às palavras que foram nela registradas por escrito, ok? Então alguém pode perguntar, como isso se deu, né, sem que tudo fosse ditado? Né, você pode estar aí, como se diz aí, confuso, né? Como se deu esse tipo de inspiração? Como foram escolhidas até palavras sem que houvesse um ditado? Meus queridos, sabemos que não houve ditado, né, por muitos motivos, né, e vocês vão aprender isso no futuro. No entanto, a grande verdade é que nenhum homem na face da terra soube e jamais saberá como se deu a escolha das palavras por Deus e como Deus operou nos autores bíblicos, pois a Bíblia não revela os detalhes disso. Mas, por outro lado, sabemos perfeitamente o resultado da divina inspiração das Sagradas Escrituras. Quanto à forma, meus queridos, Deus, de algum modo, usou homens santos para expressar por escrito, por meio desses homens, né, seus próprios pensamentos, empregando suas aptidões humanas e, ao mesmo tempo, supervisionando a escolha de cada palavra. Então, Deus supervisionou a escolha humana das palavras, meus queridos, sem desprezar o emprego de tais aptidões que o próprio Deus é quem dá ao homem. Ok? Então, às vezes a gente pode falar, mas eu tenho um talento, né? Secundariamente, aí foi Deus que acabou dando esse talento, né? A gente acaba falando que é nosso, né? E esse talento é amplificado, logicamente, naqueles que Deus escolheu para inspirar, homens santos, na verdade, separados, né? Que tinham íntima
comunhão com Deus. Então o alinhamento de vontade era tão amplo, meus queridos, que a vontade de um passava a ser a vontade do outro, né? Portanto, quando nós falamos em inspiração verbal, a palavra-chave é supervisão, meus queridos. Ou melhor, a expressão-chave é supervisão divina, porque Deus supervisionou a inspiração, né? Ele supervisionou os autores, ele supervisionou as aptidões e as escolhas das palavras, né? Segundo, e Deus usa mesmo, meus queridos. Pensa bem numa coisa aqui. Se Deus inspirasse simplesmente as epístolas, tá? Vamos falar das epístolas. Se Deus simplesmente inspirasse as epístolas, sem considerar as circunstâncias humanas ou os motivos humanos que levou Paulo, levou João, levou Pedro a escrever, essas epístolas não seriam tão aplicadas. Mas Deus considerou o quê? Os problemas das igrejas, porque Deus é onisciente. Ele sabia que as igrejas ao longo dos séculos enfrentariam também tais problemas. Então o que ele fez? Ele usou os problemas da igreja como objeto de inspiração também, para que a igreja, para que as epístolas, melhor dizendo, né, fossem universais no sentido de serem sempre atuais, no sentido de serem sempre utilizadas para resolver problemas, para refutar falsos profetas, para edificar a igreja, para ensinar e para muitas outras coisas. Eu nem ia falar essa questão de epístola, mas me veio aqui à mente agora, meus queridos. Então Deus usa sim tanto homens como circunstâncias, tá? Por isso que a palavra de Deus ela é inspirada e ela é aplicada, ela é contextualizada, ela é a palavra viva de Deus, conforme a própria Bíblia afirma que ela é a palavra viva de Deus, né? E ela é sempre aplicada a todos os povos, de todas as épocas, de todos os locais, de todos os conceitos, inclusive a mim e a você que me ouve agora. Amém? Então vamos lá. Vamos falar aqui do conceito de inspiração plenária. Lembra-se que são dois conceitos em um aqui, né? Verbal e plenária. Falamos da verbal, vamos falar agora da plenária. Então, conforme eu disse, os conceitos de inspiração verbal e plenária formam uma única teoria. Teoria da inspiração verbal plenária. Então, vimos a inspiração verbal, agora veremos a plenária. E falando em inspiração, eu não poderia deixar de passar em branco aqui, meus queridos, o texto de 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, meus queridos, eu poderia ter usado esse texto aí logo no início aqui da nossa explicação, né? Mas no tocante à inspiração, meus queridos, eu preferi usá-lo agora, nesse momento, né? Pois é um texto bíblico que não deixa a mínima dúvida de que a Escritura não é apenas inspirada, meus queridos, mas é inspirada em sua totalidade. Pois é claríssimo aqui que toda, tá vendo aqui? Toda Escritura é proveitosa, tal como toda Escritura é inspirada, ok? Em sua totalidade. Inspirada por Deus, conforme nós vemos no versículo 16 aqui. Então esse é o sentido de inspiração plenária, meus queridos. Uma inspiração plena, ou seja, cada parte da Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Isso sem que haja qualquer parte mais inspirada que a outra. Ela é totalmente inspirada. E a Bíblia é uma unidade harmônica, tanto em relação ao conteúdo, como em relação à inspiração. Isso equivale a dizer que a inspiração não admite graus, meus queridos. Ou seja, não existe meia inspiração ou um texto
que é inspirado e outro que não é inspirado dentro da Bíblia. Isso não existe, amado e amada de Deus. Portanto, a expressão-chave para a inspiração plenária é esta aqui que consta no versículo 16, conforme eu disse, né? Divinamente inspirada, na versão corrigida, ou inspirada por Deus, conforme a gente vê na versão atualizada e na NVI, que nada mais é que o termo grego theopneustos, que significa literalmente exalado por Deus, meus queridos. Isto é algo divinamente soprado, né? Tal como o fôlego de vida que ele soprou no homem no momento da criação, né? Do mesmo modo que ele soprou seus pensamentos nas mentes dos autores bíblicos, né? Usou suas aptidões, né? E supervisionou a expressão dos seus divinos pensamentos nas palavras humanas que foram registradas por escritos na Bíblia. Bem, como eu estou respondendo aqui ao irmão Daniel sobre a questão das teorias da inspiração, e como a teoria verbal e plenária é a que é mais alinhada ao relato das Sagradas Escrituras no tocante à sua própria inspiração, eu creio que seja útil agora encerrar essa explicação aqui, meus queridos, do nosso chat, com uma rápida leitura acerca da superioridade, né, da inspiração verbal plenária em relação às demais. Até para trazê-las à mente novamente aqui, a gente poder comparar, ok? Porque as teorias que nós rejeitamos, elas enfatizam a forma em detrimento do resultado. Por isso eu comecei com aquele slide lá, falando da forma da inspiração e do resultado da inspiração, né? Ok? Então vamos ver aqui, meus queridos. Fazer uma rápida leitura aqui, bem rapidinho. A superioridade da teoria da inspiração verbal plenária. Então ela é superior à teoria da inspiração natural, né? Isso está na apostila, página 75. Ela é superior à teoria da inspiração natural, pois enquanto esta enfatiza a autoria humana a ponto de excluir a autoria divina, a teoria da inspiração verbal e plenária confirma a autoria divina sem desprezar o emprego dos autores humanos. Então vamos ver ela comparada aqui agora com a inspiração dinâmica, né? Ela é superior à inspiração dinâmica, porque enquanto esta admite graus de inspiração dentro da escritura, a teoria da inspiração verbal e plenária não admite graduação, pois entende que a escritura é plenamente inspirada em sua totalidade, de acordo com o testemunho bíblico. Comparando ela agora, né, com a teoria do ditado. Vamos lá. É superior à teoria do ditado, pois enquanto esta defende que a inspiração foi um processo de ditado meramente mecânico, a teoria da inspiração verbal e plenária defende que a inspiração se estende ao registro dos pensamentos e palavras de Deus, mesmo com a utilização das palavras, das aptidões humanas, o que explica as diferenças de estilo literário, bem como as idiosincrasias dos escritores encontrados por toda a Escritura. Comparando aqui agora com a teoria da iluminação, né? É superior também à teoria da iluminação, pois enquanto esta confunde a iluminação com inspiração, a teoria da inspiração verbal e plenária define claramente esses dois conceitos segundo suas concepções teológicas e os aplica de forma teologicamente correta. Portanto, a resposta que eu estou dando aqui para o irmão Daniel tem até uma conclusão que eu vou ler rapidamente aqui. Este é o verdadeiro e grande resultado da inspiração. Uma inspiração verbal que, sem desprezar as aptidões dos autores humanos, transformou os pensamentos divinos, soprados nas mentes dos autores e expressos em palavras humanas, em palavras igualmente divinas, as quais abrangem não apenas algumas partes da Bíblia, mas a sua totalidade. Portanto, a inspiração da Bíblia é ao mesmo tempo verbal e plenária. Então, que Deus abençoe meus queridos irmãos.
Bem, meus queridos, espero que tenha sido útil aí a resposta dada, né? E eu tenho sentido a necessidade aí também, porque eu noto que há mas muitas perguntas aí relacionadas à área da crítica textual, à área da bibliologia, a questão de cânon, né? E a gente vai esclarecendo aí até ter realmente uma matéria específica que trata do assunto, né? Que é a própria bibliologia em si, que é uma matéria importantíssima. Espero aí que todos aí tenham a oportunidade de fazer essa matéria aí, de ler, de estudar, que é uma bênção, ok? Então que Deus abençoe, meus queridos, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço.